Agora sim, estamos conectando com Paulo Henrique de Figueiredo. Cadê os coraçõezinhos no ar aí, gente? Boa noite, meu amigo Paulo Henrique. Boa noite, Alan. Como é que está você? Tudo em ordem? Tudo bem, estamos aqui sobrevivendo na quarentena, quietinhos, mas quietos em casa, mas inquietos no pensamento, né? Figurino e cenário estão muito bons, muito bonitos, viu? Você gostou aqui? Olha só o Tá figurino, bom. o look. Gente, hoje eu estou no meu escritório, tive que mudar, porque umas mudanças acontecendo, entendeu? Como você está? Passou bem a semana? Passei bem a semana, sempre aqui estudando, pesquisando, né? Mergulhando nas fontes, nos livros. Que ótimo, que ótimo. Essa, O Paulo sempre provocador da gente, né? A gente se fala toda semana, né, Paulo, pelo WhatsApp, sempre tem coisas exatamente. borbulhando nas nossas cabeças. Gente, só para apresentar para vocês, Paulo Henrique de Figueiredo, pesquisador e escritor, para quem não conhece, ele fez algumas obras incríveis que estão criando uma polêmica e levando uma informação importante aí sobre as pesquisas de Allan Kardec. Paulo, o que te motivou a iniciar essas pesquisas aí de Allan Kardec? Como que foi esse seu start, assim? Vou escrever o livro do dia para noite? Por que você fez? Olha, eu comecei muito cedo, né? Eu vinha de uma família espírita, mas a motivação mesmo, Alan, foi do fato de o que eu ouvia nas aulas do Centro Espírita não batiam com o que eu lia em Kardec. Quanto mais eu me aprofundava na leitura de Kardec, né, eu sempre fui um leitor assim, muito voraz e fui desenvolvendo uma leitura dinâmica. Então eu sempre li muitos livros por semana. E os livros de Kardec eu lia e relia rapidamente. A Revista Espírita, os livros dele. Então eu comecei a ter uma visão global do que ele estava propondo e que as ideias dele iam se aprofundando com o passar dos anos. Então, se você lia só trechos ou só determinado livro, você não tinha uma ideia do que ele estava propondo, né? E essa, na verdade, foi a minha motivação inicial. Entender o que é que Kardec quis propor com o Espiritismo. Tinha que ser uma ideia nova. Se ele falou que ia ser uma revolução moral, que ia transformar as ideias, ajudando o nosso planeta a se tornar um mundo novo, a promessa não é pequena, né? Olha, mundo novo tá difícil a gente construir, hein, Paulo? Então, e a proposta do Espiritismo, ela diz assim, certamente o planeta vai se tornar um mundo novo. Não há dúvida no que se propõe no Espiritismo. E para se tornar um mundo novo, tinha que ser uma ideia profunda. Revolucionária. Né? Revolucionária. E o que se falava nos centros espíritas que eu frequentava era uma repetição do que já se dizia nas religiões. Opa! Então, não batia muito bem com o que ele estava propondo. Aí eu iniciei uma pesquisa profunda. Eu comecei por uma ciência que ele explicava que era uma ciência irmã do Espiritismo, que era fundamental conhecê-la para conhecer o Espiritismo, que era anterior, era do século anterior. Então, já que é para começar do começo, eu fui lá atrás. Né? Já que é para mexer nisso, vamos mexer de Vamos verdade. lá no início. Olha, o E pessoal está aí... chegando, Paulo. Vamos dizer uma boa noite. Eu acho que a sua câmera está com uma definição estranha. Tem alguma coisa na sua câmera. Talvez pode ser a conexão também, tá? Só para dar um alerta que a gente se vê bem picotado, tá bom? Mas enquanto... Isso, acho que agora melhorou um pouquinho. Será que pode ser sujeira na própria frente da câmera? Pode ser. Vamos ver. Ou não, deve ser a conexão mesmo. A gente está vendo você meio granulado. Agora melhorou, agora está melhorando, agora focou. Talvez seja a luz, né? Pode ser. Enquanto isso, gente, vamos falando boa noite aqui para o Paulo Henrique, que está chegando agora, nessa nova sexta. Fabiano já estou conectado. O Fernando Galdino do nosso elenco. O Fernando não perde uma live, Paulo. Ele está em todas. Fico muito feliz, viu? Fico muito feliz. Só para vocês que estão chegando agora, a gente precisa esclarecer algumas coisas. Toda sexta-feira, pelo menos tem sido uma rotina, eu tenho chamado ou o Paulo Henrique ou a Cristina Sarraf
para desvendarmos um pouquinho sobre os mistérios que rondam o Espiritismo, né? Esclarecendo que Espiritismo não é uma religião. Espiritismo é baseado na ciência, na educação que o nosso pesquisador mais conhecido, Allan Kardec, desenvolveu as suas obras, que hoje nós trabalhamos bastante nos estudos dessas obras. E hoje nós temos que falar sobre uma obra que eu acho que pode ser uma das mais importantes, que é a obra A Gênese. Paulo, esse livro, qual a importância ele tem para a pesquisa do Kardec? Como que ele escreveu isso? Qual é o fundamento desse livro? Olha, esse livro é o livro de conclusão da obra dele. Foi o último. É a última obra dele, né? Isso. E nessa última obra dele, ele pretendia demonstrar as relações entre o espiritismo e a ciência do seu tempo. Uau! Mas com um propósito inusitado. Ele dizia assim, tudo o que aconteceu nos evangelhos, os milagres de Jesus, a explicação sobre a Gênese, né, os tempos estão chegados, que é o mundo novo. O trabalho dele é fantástico, porque ele vai mostrar que o que os espíritos estão explicando é como se fosse uma modernidade da proposta cristã. Então, a Gênese vai fazer uma grande síntese, explicando cientificamente toda essa relação que a Bíblia, os evangelhos vêm tratando com relação à aparição, espíritos, milagres, e é isso. Tudo isso. Né? Só que fazendo o seguinte, ele chegou no ponto que ele poderia explicar pela ciência todas as questões ligadas à espiritualidade. Então a espiritualidade deixa de ser dogmática e se torna racional científica. Lembrando, senhoras e senhores, para quem está chegando agora, esse é Paulo Henrique de Figueiredo, um dos maiores e mais respeitáveis pesquisadores de Allan Kardec aqui no Brasil, e que é meu amigo, né, gente? Eu só me meto com gente boa, entendeu? Só gente legal. E tem uma coisa, Allan Kardec não era o líder do espiritismo, ele não era o Buda do espiritismo, né? Ele não era o médium. Não, ele era um professor que nós chamamos de cientista porque a relação com a ciência naquele período do século XIX era em relação à academia, né, que nós temos hoje, né? Isso. Os cientistas são os mestres, são os professores, né, Paulo? Isso, mas tem uma coisa especial no espiritismo, que é a seguinte, Kardec não elaborou os conceitos do espiritismo. O que ele elaborou foi uma ciência para que ele conseguisse atestar, confirmar que os princípios que ele iria apresentar eram formados por uma teoria criada pelos espíritos superiores do planeta. Então, no mundo espiritual, né, a gente vai tendo o revezamento, quem nasce e morre, né, na reencarnação aqui, e os espíritos que foram se aprimorando no entendimento das leis do mundo espiritual, porque lá é um mundo como o daqui. E lá tem existe um processo de evolução também, né? Isso. E o mundo espiritual é regido por leis naturais. Você não morre, Alan, e vai encontrar lá Deus num trono, Jesus no outro do lado direito. Os anjinhos do lado, né? E aí eles falam, senta aqui que eu vou te explicar como são as coisas, Alan. Tudo. Não funciona assim. Não é assim. Quando a gente vem para esse mundo, você vai encontrar um mundo natural feito de leis. Se você as entende, você vai conseguir lidar melhor com a natureza. Quando você vai para o mundo espiritual, é igual. É igual. Nada pronto. Você vai encontrar pessoas que são semelhantes a você, basicamente os que vivem na Terra como a gente vive. Pelo nível de conhecimento também, né? A gente pode se diferenciar lá pelo nível de conhecimento, mas esse conhecimento é adquirido, como adquirir aqui. Estudando, compreendendo e buscando entender aquele mundo. Então, os espíritos do planeta Terra, no mundo espiritual, viram que era a hora certa de explicar para a gente, sem nenhum véu, claramente, o que vai ser o nosso destino, qual é o objetivo de você ser um ser humano, qual é a meta, o que você quer alcançar com a vida. Para que você está aqui, qual é o nosso objetivo? Qual o valor dela,
como nós chegamos no ponto em que chegamos e o que almejamos. E o que tem a ver com o propósito de vida, né, Paulo? É o propósito da vida que nós temos, né? O propósito da vida, nosso individual, mas coletivo. Assim, qual é a finalidade da humanidade? Para onde vamos caminhar? Então, essa é o fundamento do Espiritismo. Gente, e ele usa... é muito lindo esse papo, porque eu provoco tanto, Paulo. As nossas conversas são tão boas, porque assim, por que estamos falando de mais de 150 anos atrás, Allan Kardec pesquisou e lançou tudo isso? Por quê? Porque naquela época não era a época também super adequada. Eles viviam uma pandemia, a França tinha muitos problemas, nós falamos isso na última live, né? Que a França era um lugar não tão chique como a gente conhece hoje. E que eles estavam passando por diversos pontos, principalmente existia uma epidemia na Europa que estava matando milhares de pessoas, né, Paulo? E neste momento... problemas, né? Uma ditadura, que eles estavam vivendo sobre uma ditadura... Né? As vésperas de uma revolução, eles viviam entre guerras ali, né? A invasão da França ocorreu em 70, era um período conturbado, né? Muito, né? E tudo isso surge junto com esse espiritismo. E aí o Paulo vira pra gente agora, olha pra minha cara e fala assim, era o momento ideal daquilo acontecer. Poxa, Paulo, que momento era esse, né? Porque tinha uma coisa especial também que nós perdemos. O século XIX, na França... desde o pós-revolução até quase o seu final, foi o século do estudo da alma na universidade. Olha que legal. Então, isso é o que eu vou recuperar nos meus livros. Vamos dizer assim, o livro que eu consagrei essa informação foi esse aqui, Revolução Espírita. É maravilhoso. Lembra que eu comecei lá como jovem, tentando entender por que era diferente o espiritismo escrito por Kardec e o que se falava no centro, é que há uma diferença enorme. Existe como se fosse um desvio, o que a maioria do movimento espírita explica sobre Kardec e o que ele verdadeiramente falou. E para que eu pudesse entender qual era a mensagem original de Kardec, eu fui estudar a psicologia do século XIX e concluí que o que ele propõe é muito diferente do que as religiões falam. Então Kardec vai ter uma postura crítica fortíssima com relação às religiões. Ele vai fazer uma crítica fabulosa sobre as religiões. E ele vai dar definições de psicologia revolucionárias. E os trechos mais importantes disso que eu estou falando, a crítica à igreja, os avanços da psicologia, as relações com a ciência, todos os trechos mais importantes da obra de conclusão, assim, quando Kardec vai dar a conclusão do trabalho dele com a Gênese, esses trechos foram adulterados por quem veio depois. Aí é que eu quero chegar, Paulo Henrique. Aí é que eu quero chegar, porque esse é o motivo da nossa live. Então nós já falamos um pouquinho sobre a história do Kardec, eu e Cristina Sarraf falamos sobre um pouquinho o homem Kardec, quem era o professor, quem era o marido, e hoje nós estamos chegando na Gênese, que é a última obra, você que está chegando agora, é a última obra escrita de Kardec, né? Orientada, todo esse trabalho foi orientado pelos espíritos superiores, e nós já explicamos toda essa metodologia por aqui. Se você não viu, tem outros encontros lá no canal do Teatro Espírita Oficial, vai lá, entra, assiste a live, e tem centenas de palestras do Paulo Henrique de Figueiredo explicando toda essa obra, essa pesquisa dele na internet, é só entrar no YouTube e pesquisar. Mas hoje, a polêmica de hoje, Paulo Henrique de Figueiredo, você falou que essa pesquisa, essa conclusão veio nesse livro A Gênese, onde tinha críticas, ele provava cientificamente sobre a comunicação e todo esse processo de reencarnação, relação dos espíritos, vida pós-morte, tudo isso. E é claro que eu acho que a coisa foi sabotada aí, porque você me disse que foram surrupiadas essa obra. Alguns trechos foram modificados. Como que isso aconteceu? Por que você chegou nessa conclusão, Paulo? Olha, quando eu fiz o livro Revolução, eu tinha uma equipe de pesquisa que trabalhava comigo, né? Fazia parte dessa pesquisa a Cristina Sarraf, que você tem conversado com ela há muitos anos atrás, né? E, dentre as coisas, eu não descobri nesse livro por que
que o que se fala no movimento espírita hoje era diferente do que eu tinha encontrado aqui. Mas eu tinha algumas pistas. Uma delas era de que a Gênese teria sido adulterada, e a denúncia de que ela foi adulterada foi feita por pessoas de um nome respeitadíssimo na doutrina. Entre eles, Leon Denis, Gabriel Delany, né? A Berthe Fropo, que era a dama de companhia da Amélie Boudet, Henri Sousse, né? Que é o biógrafo dele, Henri Sousse, um grande número de espíritas que eram pioneiros, fiéis a Kardec, da primeira linha, né? E a denúncia veio deles. Eu soube dessa denúncia, mas como isso precisaria ter um estudo muito profundo, e eu não tinha tempo, antes de publicar a revista, esse livro, eu não falei do assunto nesse livro. E combinei com a equipe, né, incluindo o Conte Anderhaus, a Cristina Sarraf e outros que pesquisavam com a gente, e falei o seguinte: olha, quando eu publicar o livro, vamos formar um grupo e vamos estudar a Gênese linha por linha. Então vamos retomar essa notícia antiga e ver o que... Será que, com relação a esses estudos que estamos fazendo da verdadeira doutrina, qual é a teoria correta, a psicologia, será que tem coisas importantes que foram tiradas? Vamos estudar a questão doutrinária para ver se alguma coisa de importante se perdeu na Gênese. E começamos a estudar profundamente. E aí estudar semana por semana, ia lá comparando os textos em francês, pegava o que foi tirado, traduzia o que foi acrescentado, estudava, e fomos fazendo isso semana a semana, um trabalho fortíssimo, exaustivo, muito dedicado, né? E nós começamos a ver que o prejuízo era grande da adulteração da Gênese. Ou seja, muitos trechos haviam sido realmente modificados, ou numa tradução equivocada, né? Isso, o último capítulo estava de ponta cabeça, trechos tirados, a ordem mudada, uma confusão danada. Aí falamos assim, nossa, como é que Kardec poderia pegar um livro dele e mudar para uma edição nova e escangalhar o livro inteiro? Então, quando estávamos no momento avançado disso, eu falei assim, Cris, nós vamos ter que... Ó lá, a Cristina está assistindo. A Cris aí, ó. Foi um enorme e honroso trabalho. Ela está me confirmando ali, ó. Foi um enorme e honroso trabalho. E enorme trabalho. Quando a gente estava no auge disso, eu falei, Cristina, nós vamos ter que ir lá na França, porque isso aqui tem que ser documentado, não dá para a gente falar sobre isso sem confirmar os documentos e tal. E ficamos nesse pensamento, quando eu soube de que havia um livro sendo lançado na Argentina, que era esse, olha. O Legado de Allan Kardec. O Legado de Allan Kardec. É uma brasileira. Simone Privato. É de uma brasileira. É uma brasileira. Olha aqui, ó, foi em dezembro de 2017 eu recebi o livro da autora, né? Uau! Dá pra você ver daí? Dá sim. Então, o que acontece foi o seguinte, óbvio que eu fiquei extasiado com a questão, né? Falei, nossa, alguém mexeu nesse assunto, né? E com seriedade, preciso desse livro de todo jeito. E escrevi para ela. E falei assim, olha, eu sou um escritor brasileiro, aqui de São Paulo, eu escrevi um livro Mesmer, escrevi um livro chamado Revolução, estou absurdamente interessado pelo seu trabalho, porque eu venho investigando isso há muitos anos, fiquei muito feliz de saber que alguém mexeu nisso, né? E aí ela me respondeu assim, procura na sua caixa de e-mails, que tem um meu de alguns anos atrás, porque eu estudo e divulgo sua obra Mesmer aqui na América Latina com muito interesse. Olha isso, já estavam conectados já. E realmente tinha se perdido nos meus e-mails e eu não tinha respondido. Aí a gente fez a troca dos livros, né? Eu mandei o Revolução, ela me mandou o Legado, eu li, nossa, fiquei extasiado. Ela tinha aprovado tudo, documento por documento. Porque as pessoas não entendem que essa parte de pesquisa é uma parte, você acha os documentos. Depois tem que usar esses dados, né? E comprovar se realmente aquele documento teve veracidade, né? Se ele tem um fundamento. Transformar em fatos, tal. E transformar em fatos. Foi este livro que esclareceu o movimento espírita
a respeito dos processos de publicação de livro. E a partir daí, quem está por dentro do assunto passou a conhecer que quando você vai publicar um livro na França, você tinha que ter 2 documentos de cada publicação que você fazia. Né? Um documento era o pedido de impressão, porque como eles estavam numa ditadura, tinha um controle muito profundo de tudo que iria se publicar. Tudo que ia ser publicado, né? Lembrando que o governo era autoritário, né? Era Napoleão. Isso, uma ditadura. Era uma ditadura, então não se podia fazer nada sem que passasse pelo crivo do governo. Imagine Kardec nessa situação. Então, tinha uma lei que determinava tudo isso, né? Então, funcionava assim. Quando a gráfica, esse livro depois foi lançado em português. O Legado de Allan Kardec, recomendo a leitura para todos. É a Simone, né? Use. Simone Privato. Já, esse aqui é a versão em português. Essa aqui era em espanhol, a primeira. Bom, então o que acontece? Toda vez que você ia publicar na França um livro, Kardec passava por isso, a gráfica tinha que pedir, avisar o Ministério. Olha, o governo, nós vamos publicar um livro, a quantidade é essa. Tantos 1000 exemplares. E esse registro seria autorização. Aí você vai para a gráfica, publica, aí antes de distribuir, você pega um exemplar e deposita. E aí isso vai ser registrado lá, vai ter um recibo lá. Depósito legal. E o livro do depósito legal é sequencial. Então, se você for lá, vai ter Victor Hugo, vai ter todo mundo que escrevia naquela época, tá todo mundo lá. Qualquer livro que foi lançado na França tá lá. E aí o exemplar fica guardado. Hoje está na Biblioteca Nacional da França. Então, ela foi atrás de tudo isso. Verificou os documentos todos e descobriu o seguinte... Aquele trabalho que você tinha que ir para a França, para Cris, para investigar isso, você descobriu que a Simone já tinha feito na Argentina. Estava tudo pronto, eu recebi de bandeja. O mundo, né, recebeu. Mas para Simone Privato, não seria fácil fazer o que ela fez. Não, ela teve que fazer um garimpo, né? Olha, ela cuida de uma filha autista, o marido é diplomata, ela tem um outro filho estudando nos Estados Unidos, uma vida agitadíssima, né? Ela teve que largar tudo, o marido cuidando da filha, ela teve que cuidar de tudo isso e foi para a França para fazer essa investigação. E ela não almoçava. Chuva ou sol, ela estava na porta lá da livraria. Tudo isso custeando por si própria. Arquivos nacionais e biblioteca, ela ia lá. Antes de abrir, ela já estava na porta esperando. Abria, ela não almoçava para aproveitar o dia inteiro. Quando fechava, ela ia para o hotel. Se vocês quiserem conhecer, eu já acompanhei quase todos os vídeos dela, da Simone Privato, no YouTube. Ela fala um pouquinho, ela explica um pouquinho sobre as obras dela, né, Paulo? Isso. E é bárbaro. Ela fala bem devagar, ela é bem calma, ela explica com detalhes. É muito interessante. Nada a ver com a gente, né? Nossa, nós dois juntos pega fogo, né, Paulo? Agora, Paulo, me fala uma coisa. A Gênese é a última obra de Kardec e é a conclusão nessa pesquisa que durou 20 anos, né? Quase 20 anos de Kardec. 15 anos. 15 anos, né? Para justificar e entender cientificamente essa comunicação dos tais espíritos. E isso, né, isso vem concluir essa obra. Agora, por exemplo, eu já vi algumas vezes, mas quem nunca leu esse livro? Qual é a primeira coisa que ele vai tocar, né? E lembrando, gente, o espiritismo não é religião, o espiritismo é uma ciência. Qualquer pessoa de qualquer religião pode ler isso. Né? A nossa religião, nós adotamos individualmente. Agora, a ciência está lá, comprovado, e o Kardec era um professor. Então, qual é a primeira coisa que a pessoa vai pegar essa obra e vai falar assim, uau, o que ele está falando com isso? O que você acha que é muito marcante na Gênese? Eu acho que o marcante é que se você der uma folhada assim muito rápida, você não vai entender nada. Ou seja, vai ter que ler tudo, né? Ele fala de geologia, ele vai falando de várias coisas. Então, ele tem um capítulo, por exemplo, que ele vai pegar de informações geológicas, e você tem que saber que ele estava lidando com um público
que as questões científicas ainda eram incipientes ali. Ninguém tinha um conhecimento amplo, né? Ele tinha. Sim. Então ele queria mostrar para as pessoas, em algumas questões geológicas que ele trata no livro, né? Que são milhares de anos, a formação não dá para você ler a Bíblia ao pé da letra. Ah, Deus formou a Terra não é tão simples quanto parece. Em 6 dias, no primeiro dia ele fez isso. Ele quis dizer isso. Olha, nós temos que saber que é simbólico. Dá para interpretar, mas é simbólico. E ele vai reinterpretar tudo. Desde a formação do mundo até Adão e Eva. E vai questionar as questões dos dogmas. O livro é profundo. E vai falar sobre o ser humano, né? Então, o que eu tenho para lhe trazer hoje? Não vou entrar nas questões técnicas de explicação da data da edição. Eu tenho aqui tudo pronto. Mas aliás, a gente vai compartilhar. O Paulo Henrique e a Cris me enviaram uns documentos que são os trechos adulterados da Gênese, né? E eu vou compartilhar depois no canal. Tá tudo, tá lá. Essa pesquisa que a equipe do Paulo, a Cris fizeram, eu vou postar junto com esse vídeo. Acho que até amanhã vai para o ar lá no canal Teatro Espírita, tá bom? E por que a gente está fazendo isso? Porque essa conexão minha e do Paulo é para trazer a arte nos espetáculos que nós estamos contando essa história de uma forma muito concretizada com o mais próximo e real das pesquisas realizadas pela equipe do Paulo. Né? Então, tudo que a gente fala no espetáculo é possível comparar com os documentos, é possível achar isso. Nesses documentos, certo, Paulo? Para a gente dar um resumo, funcionou assim. Depois que a Simone Privato fez esse trabalho, nós começamos a divulgar em São Paulo. O presidente da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, o seu Lombardo, num dos programas que eu estava fazendo essa divulgação, pediu para que eu ajudasse a FEAL a lançar a Gênese de Kardec original. E foi um sucesso, né? Está esgotado isso, né? Já está na 3ª edição. A Gênese de Allan Kardec. Essa Gênese, olha, gente, olha a minha capinha, olha a capa. A primeira edição autêntica de Allan Kardec. É a original. Original. Fruto do trabalho da Cris, do Paulo, dessa pesquisa que foi exaustiva, né? E que foi tão importante, vindo também da colaboração da Simone Privato, né, Paulo? Isso, e tem algumas pessoas apresentaram, a Simone Privato também. A questão dos direitos autorais, que é o importante, por que foi adulterada e como se prova? Ela se prova porque o único documento válido para você atestar que foi um autor que fez aquela obra é o depósito. O que é o de mais importante, é o depósito. Então Kardec fez um depósito só da Gênese, da primeira edição. Depois ele só foi fazendo reimpressões. O segundo depósito ocorreu em 72, depois da morte dele. Então, como o depósito foi feito depois da morte, não é obra dele. Então, a adulteração é posterior à morte. Ele estava até trabalhando numa alteração, mas nunca vamos saber o que foi a parte dele e o que não foi. E o Júlio Nogueira, na apresentação da Gênese, ele explica em detalhes a questão jurídica. É um advogado brasileiro especialista em registro de obras. Isso. E ele também faz parte, olha que coisa interessante, né? Da Associação do Direito Autoral da França. Peraí, Paulo, esse livro foi lançado, você me contou que a Gênese, essa atual, já foi lançado na França e em outros países também, é isso? Já. Na França, quando eles souberam que o depósito legal era posterior à morte, em 5 minutos eles tomaram a decisão de voltar para o texto anterior. Em espanhol também está acontecendo. Na Argentina, no mesmo dia que ela lançou esse aqui, foi lançado a versão argentina. Então, no mundo inteiro. Aqui no Brasil há uma resistência também. Há uma resistência, e eu vou te explicar por quê. Quando você estuda o conteúdo, e um dos responsáveis pela publicação dessa edição adulterada são pessoas que estavam conduzindo a sociedade depois que Kardec morreu. E o que estava cuidando da sociedade quando essa edição foi publicada chama-se Lemarie. E o Lemarie, depois de ter feito isso, ele praticamente entregou a revista de Kardec
para aqueles que acreditavam nas ideias de Rustang. Mas quem era Então, Rustang nessa época? Era um Rustang, cientista que pesquisava também? Não, é um advogado da época de Kardec, que conheceu o espiritismo, ficou extasiado com a ideia, e depois ele começou a conversar com espíritos que disseram para ele assim: olha, Kardec só deu o início, você é o Messias para continuar. Quem vai tratar da questão moral é você, não é Kardec. E nós vamos te ditar o livro para você ser o Messias da moral espírita. E aí ele foi compilando mensagens dos espíritos, que se transformou num livro gigantesco chamado Os Quatro Evangelhos. E nesse livro é o inverso do que Kardec propôs. Kardec propôs uma questão psicológica. Nós evoluímos a partir do nosso esforço, desde simples até atingir a condição de espírito bom. Superior. E num primeiro momento, nós somos simples ignorantes e vamos aprendendo com os erros e acertos. Ou seja, nós vamos nos formando conforme as vidas, as encarnações e as experiências que passamos aqui, né? Isso. Num primeiro momento, a gente é conduzido pelo instinto. Aí você vai desenvolvendo a inteligência. A inteligência vai deixando você com a condição de escolher racionalmente. Eu quero isto ou aquilo. Só aí vai surgir o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. Então, mas a primeira vez... Isso estava na Gênese que foi cortada. Isso é o que eu vou mostrar para você. Então, veja, o fato de você ter a conquista do livre-arbítrio pelo teu esforço e começar do zero e depois vai evoluindo aos poucos e o livre-arbítrio vai se ampliando quando aumenta a inteligência e a responsabilidade moral se amplia junto, é inédito na história da humanidade. Nossa, isso é muito forte. Isso vai fazer a gente pensar muito. Porque o que a igreja dizia? Você foi criado perfeito por Deus, com todo o livre-arbítrio, errou e caiu. É a mesma coisa que se falava... Para pagar os pecados. Isso. E também a igreja criou o diabo. Era um anjo que errou e caiu. Paulo, o diabo não existe, não? Então, veja só, para que o diabo existisse, a ideia de queda teria que se aceitar a ideia de queda. Porque o anjo caiu. E, segundo a igreja, Arlan, eu sei que você faltou nas aulas de catecismo. Não precisa me entregar assim, Paulo. Mas, segundo a igreja, sua alma é perfeita. E pelo seu erro, você sofre a queda. E aí, usando a reencarnação nessa ideia, que acontece, por exemplo, nas religiões orientais, né? Se você erra de novo numa vida, você tem mais uma queda para a vida seguinte. Então, a vida seria assim, você era perfeito, sofreu a queda, tem que se tornar submisso para voltar à perfeição. E o Espiritismo vai dizer, nada disso. Você nasce, tem a primeira vida humana, você é muito semelhante ao animal. Ignorante. Conduzido pelos instintos. E você vai adquirindo a inteligência no esforço da vida. Mas isso é muito grande, esse negócio. Porque, assim, é uma reviravolta. E você acha que tem a ver? Será que teve dedo da igreja aí, Paulo? Para dar umas cortadas nesse negócio e falar... Olha, a igreja... Não? Pode até ser o clero desencarnado, né? Envolvido numa... Esses espíritos aí que digitaram pro Rustang aí... Meio pode ter alguma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, o jornal do Ney 100, que é o jornal feito pela Cristina, ela continuou esse trabalho desde aquela época e foi assinalando e marcando, escrevendo, ajeitando, com uma paciência que eu não tenho. E aí ela chegou na uma edição especial, que ela põe todas as adulterações. E ela já te passou, né? Você vai deixar disponível para quem queira. Já vou colocar... Agora, eu vou pegar para você aqui alguns trechos significativos. Então, você imagina, 479 alterações. Quantas alterações? 479. Acréscimos, supressões, alterações de pontuação, mudança de palavra. É muita coisa que mudou. E, às vezes, uma pontuação do francês para o português pode mudar muita coisa, Paulo. E, entre as mudanças... está justamente o trecho que Kardec desautoriza a obra do Rustang. Então é uma coincidência muito grande. A gente não sabe quem fez,
mas que todas as alterações, né, a parte delas, atende aos interesses de Rustang, não tem a menor dúvida. A Simone Privato fez... Eu tô ficando meio inquieto com essa história, porque assim, olha, se foi podado é porque o negócio era poderoso, né, Paulo? Isso. Porque assim, o que é que o trabalho do Rustang? O trabalho do Rustang não é tão poderoso assim. Só que ele pega as ideias da doutrina espírita e amolda aos dogmas da igreja. Então, a questão de fundo da obra de Rustang é justamente voltar aos dogmas. Então ele vai dizer assim, que você ficava evoluindo, eu vou te dizer o que está em Rustang, o que os espíritos ditaram para ele. Então seria assim, você, depois de passar pelo vegetal, animal, mineral, animal, tal, você para de reencarnar nos mundos e vai para mundos superiores, aprender junto aos bons espíritos. E aí você teria uma evolução sem precisar reencarnar. E fica lá evoluindo. Se você cometer, olha só, Alan, por mais evoluído que você tenha chegado assim, cometer um erro, você sofre a queda, vai para os umbrais. Nos umbrais, você tem que se arrepender e pedir para Deus, olha, por favor, me perdoa. Aí fala, tá bom, só que você vai ter que reencarnar num planeta agora, voltar para o corpo. A reencarnação é o pagamento de uma culpa, é uma coisa meio de culpa isso, né? Um erro, um único erro que você cometa nessa evolução na espiritualidade, você tem que reencarnar. E faz contraponto com o Kardec agora. E aí ele vai dizer assim, alguns nunca erraram. Esses são os espíritos sublimes. E aí a ideia é maluca, mas diz assim, olha, Jesus foi um desses sublimes e por isso que quando ele reencarnou, ele não tinha corpo. Era um falso corpo, fluídico. E aí ele fingia que comia, ele fingia que dormia, ele fingia que crescia. Quando era criança, ele fingia que era criança. E aí ele fingiu que morreu. Então a ideia é esdrúxula. E é essa ideia que Kardec vai falar, oh, isso não bate. E Kardec apontou isso. Só que Kardec, na Revista Espírita, ele foi muito elegante. Ele falou assim, olha, essa ideia, se for verdadeira, os espíritos vão confirmar. Se não for, eles vão dizer que não bate. Com a razão, já sei que não bate. Vamos ver o que os espíritos vão dizer. E na Revista Espírita, na Gênese, que é o último, em 68, ele escreve, olha, nem a razão e nem os espíritos confirmam essa ideia. Então ele acabou o assunto. Esse livro é uma opinião pessoal de quem escreveu. Então, nossa, que esse trecho, isso, maravilhoso. Esse trecho que Kardec encerra a conversa foi retirado, junto com os outros. E a opinião de Kardec, porque desautoriza a religião, e quando ele vai falar do papel da ciência, né, e vai dizer que as religiões do passado são um meio de dominação do povo, olha que é pouco isso, Alan. Kardec falou isso? Só que foi retirado. Não, o Kardec falou isso. Falou. Estamos falando de século XIX. Você pode, Paulo, por gentileza, repetir esse trecho de Kardec, por favor? Vou ler. A religião era, nesse tempo, ou seja, no início das civilizações, um freio poderoso para governar. Os povos se curvavam voluntariamente diante dos poderes invisíveis, em nome dos quais eram subjugados, e cujos governantes diziam possuir seu domínio quando não se faziam passar por equivalentes a esses poderes. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos, apenas iniciados para a racionalidade, que eram simples. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva. Olha que forte, hein? Fé cega é o quê? Você acreditar não na sua razão, mas no que o outro está te dizendo. E obediência passiva? Não é uma obediência que você escolhe. Eu faço assim porque eu acho que é o melhor. É passiva. Eu vou obedecer porque o outro mandou no que eu devo obedecer. Então é a submissão da vontade e a submissão da razão. E é claro que esse trecho foi retirado. A Cristina acabou de apontar aqui. A Cristina é precisa. A gente vai lá. Capítulo 2. Pá! É esse o texto. Esse que eu estou lendo agora é capítulo 4, item 2. É o item 2. Gente, isso foi retirado da Gênese.
Foi. E ele termina dizendo: a veneração aos livros sagrados, quase sempre considerados como tendo descido do céu, proibiam qualquer exame. E aí ele está falando: não, nós vamos examinar tudo. Aí, lá no começo do livro, ele vai examinar a questão da queda. Opa! Que também foi retirado. Aí também foi retirado. Né? Então, foi retirado o trecho que condenava o livro o livro que ele vai falar, a ciência e a importância da ciência, foi retirado inteiro o item. Capítulo 6, o item inteiro, a ciência. O trecho que ele faz a denúncia da Gênese foi retirado. E agora, tem uns trechos que ele vai trabalhar exatamente a questão psicológica. Então, veja só. Antes eu vou te falar aqui. Capítulo 3, o bem e o mal. Ele vai condenar a doutrina da igreja da queda. Tá. Que é a base da teoria da igreja e a base da teoria do Rustang. E aí ele vai dizer o seguinte, que imaginou-se que um anjo teve uma queda, né, e Adão teve queda, e essas quedas culminaram com todas as dores e castigos. E aí ele vai colocar assim: de todas as doutrinas sobre a teoria do mal, essa é sem dúvida a mais irracional e a mais ofensiva para com a divindade. Essa ideia é a que mais ofende a Deus. E aí mais irracional. Achar que Deus criou um ser perfeito que se volta contra ele. Então, Kardec não poupou palavras. Nossa, é muito forte isso, Paulo. É fortíssimo. É muito Só que esses trechos foram retirados. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a Gênese, a última obra de Allan Kardec, onde ele conclui toda essa pesquisa com os espíritos e toda essa pesquisa da comunicação, fazendo um comparativo com religião, e que o Paulo está apontando agora as alterações desta obra, né, que sofreram e que foram reveladas. Quanto tempo isso foi revelado? 2017 para cá, que a gente está sabendo. De 2017 pela Simone, né? 17 e 18, Então é muito recente. E agora, olha recente. Só. E agora a Gênese foi republicada com as frases originais desenvolvidas aí pela pesquisa da equipe do Paulo, né? Aí eu estou estudando os trechos retirados e você sabe que eu pesquisei Mesmer e a cura pela imposição das mãos, não pesquisei? Sim, maravilhoso isso. Bom, achava-se, depois da morte de Mesmer, na época de Kardec, que o Mesmer falava a cura pela ação da vontade. A minha vontade, que é uma condição da alma, né, vai agir sobre a vontade do outro. E os opositores de Mesmer diziam, não, é um fluido, é uma substância que sai de um e vai para o outro. Se for ação da vontade, tem uma particularidade do espiritismo que fala que quando você morre, tem um outro corpo, que é o corpo principal, chamado perispírito. Você é inseparável desse corpo. Então, na morte, quem morre é o corpo físico. Você continua com outro, que representa a sua individualidade. E faz você se representar no mundo espiritual. O que é muito legal. Maravilhoso. Você não vira uma fumacinha, né? Você tem uma forma de se apresentar e se comunicar após a morte. Agora, ó que coisa. Eu não estudei tudo isso durante anos e anos e anos. Aí eu me deparei com um trecho que Kardec resolve essa questão e tinha sido cortado. Opa, fala pra gente. Então é assim, ele vai explicar que essa matéria do mundo espiritual, que é chamado, que são os fluidos do mundo espiritual, é por meio dela que os espíritos enxergam tudo. Os nossos pensamentos. Olha lá, hein, Alan? Gente, melhor eles não pensarem nada agora, não enxerguem nada que eu tô pensando. Vamos lá. Então, a gente só escuta o que você está falando. Os espíritos percebem o que você está pensando. Isso é muito comprometedor nesse momento. Ainda mais com 42 anos, não dá. Aí, agora, você não tem um perispírito? Sim. Então, Kardec vai explicar. É com a ajuda desse fluido do mundo espiritual que o próprio homem age à distância sobre certos indivíduos pelo poder da sua vontade, confirmando a teoria do Mesmer. Que tem a ver com o espírito, com a alma. Isso, não é uma substância que você vai mover, com a ação da sua vontade. E esse fluido, então, é do mundo espiritual, não é desse mundo físico. Você não vai achar nada nesse mundo que represente essa ligação entre os seres, né? Que você modifica as propriedades da matéria,
repara desordens orgânicas e opera a cura pela exposição das mãos. Então ele vai explicar que a cura pela imposição das mãos se dá por meio do perispírito e pelos fluidos. E que isso também explica, por exemplo, a telepatia. Como é que é a ligação mental entre as pessoas. Não é pelo corpo fisiológico, é por esse corpo espiritual. E algumas pessoas conseguem tornar isso consciente no cérebro. Pronto, está explicado. A mediunidade é a mesma coisa. Esse gesto, Paulo, ele é repetido, para quem já frequentou um centro espírita, kardecista, né? Ele é repetido num passe magnético. É isso. Que o Kardec está... É exatamente esse ponto que o Kardec está apontando? Ele está falando, não é por meio do fluido vital, não é uma substância, mas a conexão, sintonia das vontades. Ou seja, quem está aplicando o passe está desejando algo de positivo para aquela pessoa, e a pessoa que está recebendo quer receber algo positivo também. E o que vai fazer melhorar a saúde não é uma ação direta do indivíduo no corpo do outro por uma substância. É a vontade suerguida do próprio indivíduo. O que cura a pessoa é a vontade. Cara, Jesus falou isso, Alan. É isso que eu ia falar. Tem uma passagem. No lugar da palavra vontade, Jesus falava fé. Então ele dizia assim, quando você chegava para Jesus, Alan, todo estropiado, Jesus me cura. Aí ele perguntava, você quer se curar? Que pergunta é essa? Você tem vontade de se curar? Você vai empregar sua vontade? Aí você fala, quero. Aí ele procedia a cura na sintonia. Suerguia sua vontade. A sua vontade é que conseguia as coisas. E aí Jesus falava, foi a tua fé que te curou. Ou seja, a força da sua vontade. Então tem uma correlação enorme. Kardec está explicando pela ciência os fenômenos todos da época de Jesus. Para quem nunca leu Kardec, vai lá, analise as obras. Tem aí a Gênese agora lançada pela equipe do Paulo Henrique, com contribuição da Simone. O Paulo, eu não tenho essa última Gênese. Se você quiser me mandar de aniversário, tá? É domingo, tá bom? Você pode me mandar, tá? Só que eu não posso ir pessoalmente entregar. Não. A gente combina no Sedex, tá ótimo, fica tudo certo. Tá bom. Tá fechado. Me comprometo. Gente, Alan, e aí, deixa eu te falar explica muito sobre a vida, sobre as questões hoje dessa superação, dessa evolução. Quem está passando por dificuldades, quem está passando por momentos difíceis, isso faz parte da nossa evolução moral. É isso que Kardec vem provar através das obras. Conta pra gente. Aí ele vai dizer uma ponta importante aqui. Ele vai dizer o seguinte, todos os vícios, né, as imperfeições, nascem do instinto de conservação. Mas não é o instinto, é o abuso dele. Então ele vai dizer assim, esse instinto está com toda a força nos animais e nos seres primitivos mais próximos da vida animal. Ele domina sozinho, né? Não tem ainda o contrapeso do senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. O instinto enfraquece na medida que a inteligência se desenvolve. E aí, na adulteração, para o texto. E na original, ele continua com a inteligência racional, não a instintiva, né? Nasce o livre-arbítrio, que o homem usa a sua vontade. Somente para ele começa a responsabilidade dos seus atos. Ou seja, quando eu tomo consciência disso. Isso. Então, veja só. Você não vai ter várias vidas humanas onde ainda não tem o livre-arbítrio? Cadê a queda? Acabou o mito da queda. Não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Não. Você tem uma evolução gradual das encarnações animais para a encarnação humana, não tem ruptura, e você vai aos poucos se desenvolvendo as suas faculdades humanas. Isso é genial. Porque isso é muito forte, gente. Isso é muito Deus dá responsabilidade para nós. E ele não cobra com castigo e recompensa. Se não tem queda, não tem castigo. Se não tem castigo, a gente só está diante de oportunidades para se desenvolver. Muda toda a nossa visão de ser humano. É libertador. Para quem está assistindo, gente, isso. É libertador. Nós já falamos em outros encontros, tanto com a Cristina Sarraf quanto com o Paulo Henrique, o quanto o livre-arbítrio, né, é importante para a nossa consciência de escolhas, porque a nossa evolução, o livro do Paulo que chama Autonomia, que é um dos livros favoritos que eu tenho de cabeceira de cama, faz a gente pensar que aquelas provas e dificuldades que estamos passando hoje, neste momento na sua vida, serve só para um fundamento, a sua evolução. É isso, Paulo? Isso. Agora pega uma coisa. Você vê uma pessoa melhor que você, mais inteligente ou que é boa.
Aí você fala, nossa, esse cara é melhor que eu, é uma natureza Privilegiado. boa. Quando eu vou chegar lá? Olha o trecho que tiraram, hein? Esse tiraram também. Ele explica isso? Todos os homens passam pelas paixões. Ou seja, pela fase que você é dominado pelas emoções. Raiva, medo. Natural. Os que as superaram e não são, por natureza, orgulhosos, ambiciosos, egoístas, rancorosos, vingativos, cruéis, coléricos, sensuais, sabe, ou não desenvolveram essas imperfeições, ou as superaram. E fazem o bem sem esforço, essas pessoas que fazem o bem pelo esforço, involuntariamente, você olha e fala, nossa, ele é bem naturalmente. É porque progrediram na sequência de suas existências anteriores, tendo se livrado desse incômodo peso. É injusto dizer que eles têm menos mérito quando fazem o bem, em comparação com que os lutam contra as suas tendências. Acontece que eles já alcançaram a vitória, enquanto os outros não. Mas quando alcançarem, serão como os outros. Então ele vai dar um exemplo. É como se fossem dois doentes, um curado e cheio de força, enquanto o outro ainda está em convalescença e hesita a caminhar. Ou como dois corredores, um está mais próximo da chegada que o outro. Então, quando você vê uma pessoa mais inteligente ou melhor moralmente, ela é um corredor que pensa numa maratona, né? Ela só progrediu mais rápido. É do pelotão que saiu antes. Entendeu? Então, todos nós vamos alcançar a condição de inteligência e de bondade. É pouco a pouco, um pouquinho a cada... Por isso que não tem que ter pressa. Nós não estamos numa corrida louca que Deus está assim, vai lá, senão você vai... Quem chegar primeiro vai pro paraíso. Nada disso. O mundo novo não vai ser feito de pessoas perfeitas. Ele vai ser feito de pessoas que querem ser melhores. Olha lá. Olha a Débora aí. Negadê, a Débora. Eu então estou muito mal. Não está mal coisa nenhuma. Tá nada, Negadê. Você está trabalhando... Você está em algum momento do seu processo evolutivo. Não tem cobrança. A única cobrança é você não ficar parado. Ficar, não, eu não vou fazer nada. Aí não dá. A Cris acabou de falar, libertador, porque acaba com a ideia de inferioridade. Não tem inferioridade, cada um está na sua fase. Cada um está no seu momento. Participa. E o que então, acelera, Paulo? Nossa, essa pessoa, ela não tem inteligência. Você não pode, você tem que olhar assim, então ela teve menos vidas. E ela vai alcançar. E outra coisa, cada um escolhe uma área, Arla. Então, por exemplo, nós temos o desenvolvimento da bondade, o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento da capacidade criativa. A gente pode investir um pouco em cada um desses, mas alguns aprimoram mais uma área do que outra. Só que eu vou te contar o segredo. Né? Eu vou te contar o segredo. Não tem ninguém que seja um bom espírito. Ó, a Nedora já entendi. Não tem ninguém bom que não seja inteligente. Não esquece disso. Maravilhoso. Gente, pergunta. Vocês estão gostando do bate-papo? Coraçõezinhos no ar. Ô, Paulo... Não dá pra gente fazer em 1 hora, Paulo. Eu preciso encontrar com você toda vez, Paulo. Já tá acabando o nosso horário? Já tá acabando o nosso tempo. Eu quero deixar claro... Mas não tá nem na metade? Não tá nem na metade. Não, então faz o seguinte, Paulo. Guarda, para aí. Que é o seguinte, na próxima semana eu vou encontrar com Cristina Sarraf, que vai ter mais provocações sobre Allan Kardec. Na outra semana você fica comigo? Tá combinado, né? Se o povo aí quiser, pergunta aí se eles querem. Vocês estão querendo, gente? Porque assim, eu e o Paulo, quando a gente se junta, é 15 horas de bate-papo sem parar. E nós estamos preparando, nessa pandemia, nós estamos preparando um monte de novidade que vem aí, principalmente para o final do ano, o ano que vem. E tem espetáculo da trilogia do Allan Kardec, né, Paulo? Vai vir muita coisa nova, né, Alan? Estou muito entusiasmado com essa de ver... Você sabe que é uma mágica, né? Eu me emocionei muito quando eu vi o ensaio, né? Foi. Porque as expressões das verdades, dos fatos, elas ganham contornos diferentes em cada mídia. Por exemplo, eu tenho que tentar, quando eu vou escrever um livro, em determinados momentos, envolver as pessoas na emoção. E isso eu tenho que fazer com as frases. Com as palavras, né? Isso. E você faz isso com luz, com gestos... com a emoção do ator, você tem que provocar eles, né, Alan? Tem que provocar. Quem é que é do seu elenco aí? O Fernando Galdino não estava aí, mas acho que a bateria dele acabou. A Negadê é a minha Negadê, né? É a Débora que trabalha no staff e vem acompanhando todos aí.
A Cristina Sarraf ajudou muito nessa pesquisa do espetáculo. O espetáculo que eu estou falando para vocês, gente, é A História Nunca Contada de Allan Kardec, o cientista do infinito, que estava em cartaz em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar, e que, se Deus quiser, se tudo passar, nós vamos voltar com ele ainda este ano, Paulo. E Alan, quem for assistir tem que saber do seguinte: o trabalho de elaboração dessa peça é primorosa, é tudo baseado em fatos. Fatos e falas deles. As frases ditas são frases encontradas nos manuscritos. Então traz uma segurança muito grande, né? Para quem vai assistir, você está lidando com a história real da vida de Kardec. E Alan, foi de uma sensibilidade sua, né? Digo aqui para quem está nos acompanhando, você tem enxergado com clareza o que conduziu emocionalmente Kardec nas coisas que ele viveu com a família, né, com a filha, né, e o que essa vivência, ela foi motivação para ele mergulhar na descoberta do infinito. Depois ele percebeu que esse era um valor da humanidade, não só dele. É verdade. Então, essa peça, ela tem que se consagrar como um conhecimento que tem que se agregar para os espíritas. E nós vamos nos esforçar para isso, né, Alan? Estamos trabalhando muito, é uma trilogia, esse é o primeiro espetáculo de 3 que virão, que vai contar toda essa saga de Allan Kardec, nessa luta, nessa batalha em trazer a verdade, e principalmente, gente, eu tive um prazer enorme, assim, sou eternamente grato. No dia quando eu desencarnar, eu quero só mandar assim um pensamento pro Kardec, falar, valeu, viu? Valeu, porque eu fui feliz nessa vida, e se ele puder me receber, vai ser uma honra, mas eu sei que ele deve estar ocupado. Mas, assim, de encontrar o Paulo Henrique, de ter acesso a esses documentos originais. E muito obrigado, Paulo, mais uma vez por ter dedicado o seu tempo aí. A agenda é louca. Estamos acabando o tempo. Eu apresentei o conteúdo para você em um dia. Foi. E você escreveu a peça em um dia. Gente, foi uma loucura. Paulo, um beijo grande, muito obrigado. Um abraço a todos aí que nos acompanharam. Esse vídeo vai pro canal Espírita, tá?